Desde os primórdios da humanidade que os relâmpagos e os trovões impressionam e aterrorizam as pessoas e os animais. Muitos mitos e crenças estão associados a elas. Sendo as árvores muito afetadas pelos raios, muitos estudiosos da teoria da evolução acreditam que foi graças a estas descargas elétricas que os primatas desceram das árvores para o chão, fazendo-se a longa caminhada evolutiva até o homem moderno. Nas antigas civilizações, eram interpretados com a expressão da fúria divina, tal como o martelo de Thor e os raios de Zeus, que castigavam os homens ao lançar fogo, chuva e granizo. Estas tempestades da natureza faziam o homem sentir-se impotente e assustado, acreditando que estava diante de uma manifestação divina que o queria punir. Já no período medieval colocam-se gárgulas e figuras monstruosas no alto de catedrais, acreditando-se que deveriam espantar os raios e relâmpagos. Mas afinal, o que fez o ser humano, efetivamente, para contornar este perigo? Assista a este episódio até o final e impressione-se com o que há milhares de anos já o homem fazia para se proteger a si e aos animais. Há perto de 2 séculos, no dia 15 de junho do ano 1752, no meio de uma tempestade, o americano Benjamin Franklin inventou o para-raios. É uma verdade aceite. O cientista e também escritor usou um fio de metal para empinar uma pipa de papel. Este fio estava preso a uma chave, também de metal, manipulada por um fio de seda. Franklin soltou o brinquedo junto com o filho e observou que a carga elétrica dos raios descia pelo dispositivo. A perigosa experiência, realizada nesse dia, comprovou à comunidade científica da época que o raio é apenas uma corrente elétrica de grandes proporções. Como cientista voltado à praticidade e à utilidade de suas descobertas, Franklin demonstrou ainda que hastes de ferro ligadas à terra e posicionadas em cima ou ao lado de edifícios serviriam de condutores de descargas elétricas atmosféricas. Então, estava inventado para raios. Numa carta enviada a um amigo de Londres, em Inglaterra, Franklin sugeriu a amplificar a instalação dessas estacas de proteção contra a ação dos raios. Então, a ideia espalhou-se rapidamente. Em apenas um ano depois, um padre construía o primeiro para-raios na Europa, embora na Alemanha a invenção tenha chegado alguns anos mais tarde, tendo sido o primeiro dispositivo instalado em Hamburgo no ano de 1769. Hoje em dia, um para-raios é construído composto por hastes e cabos metálicos, colocados no ponto mais alto do local a ser protegido. Estes cabos, que ligam o topo de um prédio ao solo, recebem as descargas dos raios, direcionando-as para a terra. A outra extremidade do fio condutor é ligada a uma barra metálica enterrada no solo, que recebe a corrente elétrica. O Templo de Salomão foi durante muito tempo um ícone de beleza e o símbolo material do monoteísmo e do poder dos hebreus, sendo admirado mais tarde pelos romanos. Porém, não é a beleza desta edificação que mais impressiona, e sim a constatação absolutamente certa e descrita pelos antigos cronistas, que já há 3 milênios de anos atrás, o Templo de Salomão tinha 24 para-raios. Esse templo jamais foi atingido pelos raios, e o físico François Arago, no século XVII, deu a explicação de semelhante privilégio. O telhado do templo, construído à italiana e revestido com lambris de madeira de cedro cobertos de uma espessa camada dourada, era guarnecido de uma ponta a outra de longas lâminas de ferro ou aço pontiagudas e douradas. Os lados do monumento também eram cobertos em toda a sua extensão de madeira dourada. Finalmente, no átrio do templo, existiam cisternas para as quais a água entrava por meio de tubos metálicos. Portanto, em seu teto, havia pontas metálicas de ferro brunido que se ligavam ao solo por grossos fios de bronze. Aqui encontramos as hastes dos para-raios e uma tal abundância de condutores que Lichtenberg tinha razão ao afirmar que nem a 10ª parte dos aparelhos dos nossos dias consegue oferecer, na construção, um conjunto de circunstâncias tão satisfatórias. Se conheciam os para-raios, obviamente que não é improvável acreditar que os fenícios também conheciam a eletricidade.
Definitivamente, o Templo de Jerusalém, conservado intacto durante mais de 1000 anos, pode ser citado como a prova mais concludente da eficácia dos para-raios. Sabe-se que os fenícios navegaram por praticamente todo o globo, absorvendo cultura e conhecimentos provenientes de vários povos. Por este motivo, fica muito difícil avaliar o avanço da cultura genuinamente fenícia. Não resta dúvida, no entanto, que suas edificações e seus conhecimentos de engenharia eram extraordinários. De salientar que Numa Pompílios, segundo o rei de Roma, sabia provocar quando lhe apetecia o fogo do deus Júpiter, que enviava raios, e ensinou ao seu sucessor, Túlio Hostílio, o segredo do seu poder hierárquico. Mas este, sem dúvida menos sábio, não tirou proveito do ensinamento. Segundo Tito Livio, ele um dia, em 630 a.C., cometeu um erro de manipulação, mau isolamento, supõe-se, e morreu fulminado durante uma festa religiosa. O que parece provar que Salomão não fizera mal em manter a ciência fora do alcance do profano. No século VI antes da nossa era, Persena, rei da Etrúria, conhecia o segredo de Numa Pompílios e serviu-se dele para fulminar um animal monstruoso que semeava o terror pelo reino, que por curiosa coincidência chamava-se Volt. O historiador e médico grego Ctésias, no século IV a.C., durante as suas viagens pela Pérsia e pelo Egito, aprendeu uma espécie de segredo mágico, que deixava toda a gente perplexa com seus efeitos miraculosos. Ctésias possuía 2 espadas milagrosas, que cravadas na terra, com a ponta para cima, afastavam as nuvens, o granizo e as tempestades. Esta história parece ser a deformação de um conhecimento científico. Tratava-se, isso sim, de um para-raios com pontas pontiagudas. Mas não podemos deixar de perguntar: de que maneira Salomão e o seu arquiteto, Numa Pompílios, Persena e Ctésias, tomaram conhecimento do para-raios? E por que não legaram o seu segredo? Pois, são perguntas que pedimos aos homens do século XXI que as façam sem um propósito antecipado, se desejam avançar honestamente no caminho da verdade. Se gosta deste tipo de tema, não esqueça de colocar um like, e subscreva já o canal Arcanos, e assim terá acesso em primeira mão aos próximos episódios. Até breve.